Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Eu te louvo pela vida, pelo sustento, pela família. Oh, meu Senhor, obrigado pelo ministério, Senhor. Obrigado pela missão, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela unção sobre nossas vidas. Querido Pai, guarda os meus irmãos, a Tua igreja em todo lugar. Manifesta o Teu poder, dá vitória ao Teu povo, Pai. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. É uma bênção estar de volta com a palavra ao amanhecer. Temos o privilégio de aprender e o prazer em ensinar, transmitir a palavra de Deus, falar sobre a bondade do Senhor, o cuidado do Senhor. E o nosso texto hoje, Salmo 34, versículos de 1 a 7. É muito bom a gente recorrer ao nosso Deus, poderoso, maravilhoso, cheio de amor pela sua igreja e em todos os tempos, em qualquer situação, na juventude, no vigor, na floração da vida e na velhice, no tempo das dificuldades. É bom estar servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor e confiando. Salmo 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja o nosso Deus. Existem nas nossas cidades, nos bairros elevados e mesmo nas indústrias, nos pátios industriais, existem guaritas, campanas. Em algumas situações, é um lugar especial, específico, só para segurança. Em lugares mais amplos, indústrias em grandes espaços, muralhas altas, bem guarnecidas. A nossa vida, na condição de discípulos do Senhor, andando com Deus, buscando a sua santa orientação, é semelhante. A diferença fica por conta da gente não pagar nada. A diferença fica por conta da gente não gastar nada. Nós não gastamos, nós não corremos riscos, Ou seja, a segurança do Senhor não falha. Então não corremos riscos. Quando estamos seguros, quando mantemos a nossa vigilância, quando mantemos, digamos, o nosso padrão, aquele padrão de estar sendo assistido, não
desligou as câmeras, não desligou, não se afastou, está tudo correto, tudo funcionando. Então, é o grande privilégio. As empresas, para terem esta segurança, investem muito. Hoje já temos dificuldades, muitas vezes, com patrimônio religioso. Os grandes templos bem guarnecidos, trancas eletrônicas, circuitos e um monte de coisa. Algumas está ficando difícil até para os membros terem acesso, a não ser nos dias que está aberto ao público. Do contrário, teria que fazer uma ficha, se identificar e tal, porque o trabalho, as coisas cresceram muito, as igrejas cresceram muito. Além dos pastores, tem os mercenários, além dos servos de Deus, tem a mundiça do mundo que bota a igreja para louco, igreja para touro, igreja para doido, igreja para preto, igreja para branco, igreja para homem, igreja para quem não é homem. E devido a essa loucura, algumas hoje as pessoas não têm acesso. A membresia não tem acesso a não ser que esteja previamente organizado, agendado e tal. Uma loucura. E por que acontece isso? Pela insegurança. Um mundo cheio de ladrões. Um mundo cheio de perversos. Um mundo cheio de religiosos falsos. Um mundo cheio de vendedores de ideias estúpidas. E o sujeito chega, se informa às vezes, quem é o pastor dessa igreja aí? É fulano de tal. Aí quando ele chega, cadê pastor fulano? Tá aí? Aí a pessoa, deve ser um amigo dele. Gente sem preparo, abre a guarda e o perigo está aí. Quem ama o Senhor, quem serve o Senhor, quem anda com o Senhor, está em dia com Deus. Não tem nada desligado. Não tem monitor desligado, não tem circuito desligado, não tem nada desligado. Não tem nenhum risco, porque o anjo do Senhor acampa, ele mantém campana. Ao redor, ele circunda a nossa vida, a nossa casa, a nossa empresa, a nossa atividade, se estiver assim com Deus. Tem nada desligado? Maravilha. Então o salmista, que é um poeta cheio de fé, diz: louvarei ao Senhor em todo tempo. No tempo bom, graças a Deus, está tudo maravilha, não falta nada. No tempo difícil, graças a Deus, as coisas estão difíceis, mas eu tenho graça, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho segurança, eu tenho confiança. No versículo 2 ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Os homens, o ser humano de modo geral, homens e mulheres, tendem a se gloriar em suas conquistas. Aqueles que conquistam menos, às vezes ainda conta vantagem da empresa que representa. No caso dos cristãos, ou supostos cristãos, se gloria da organização que ele participa. É aquela coisa grande, bonita, pode ser feita com dinheiro de furto, mas é grande, todo mundo valoriza, porque é grande. Eu, num certo estabelecimento comercial, um sujeito, acho que me marcou assim, que eu vou dar uma esporada nesse bicho aí. Aí disse que igreja boa era aquela do bispo, porque era tudo muito
grande, tudo organizado e tal, e com aquela observação, essas igrejinhazinhas, aí citou a igreja que eu participei por mais de meio século. Ele teve a imprudência de dizer que a Assembleia de Deus tinha igreja em tudo que era canto, e alguns que não valia nada, não estava com nada, e aquela outra lá, tudo era vantajoso, tudo era importante. Aí eu fiquei tão injuriado com aquela situação, porque você não tem, eu não tenho, nós não temos. Não deveríamos ter orgulho de perversidade, de fraude, de roubo, de campanha de mentira, de fogueira santa, de falsidade. Aí eu soltei uma meia dúzia de cachorro ali, o dono do estabelecimento ficou meio cismado, ficou apreensivo com a minha reação, ou a reação do sujeito, que eu soltei só meia dúzia de pitbull. Resultado, muitas vezes nós temos reações estranhas. Diz que a minha alma louvará, se gloriará no Senhor. E por que eu devo me gloriar no Senhor? Porque eu sei que Ele é bom, Ele é justo, Ele é compassivo, Ele é meu mestre, é meu instrutor, colocou o Espírito Santo para me dar a graça, a inspiração. Então eu não vou me gloriar na grandeza de templo, na grandeza de fulano, no ministério ministério foguete de alguém que começou há poucos dias, já ultrapassou. O sujeito começou há pouco tempo, já ultrapassou as igrejas históricas, já ultrapassou tudo. Mas ultrapassou de que forma? Bom, mas o salmista diz: os mansos ouvirão e se alegrarão. Quando nós glorificamos a Deus pela sua maravilhosa atuação, operação na nossa vida e na sociedade como um todo, é diferente de se gloriar nos feitos de alguém ou nas conquistas de alguém, muitas vezes de uma forma bem terrível. Imagina o sujeito, a organização que induz as pessoas a venderem a casa de morada para tocar fogo no dinheiro na fogueira maligna que eles chamam diferente. Aí você elogiar um movimento criminoso, isso é crime. Crime contra a economia popular, é crime contra o patrimônio alheio, é crime. É porque no Brasil, criminosos em todas as instâncias, criminosos como comandante em chefe das Forças Armadas, criminosos em tudo que é coisa. Mas quem tem temor de Deus se gloria no Senhor e não nas conquistas, na grandeza deste ou daquele. Somos cidadãos, devemos agir como cidadãos, contribuir, pagar nossos impostos, andar direito, representar a nossa classe, votar nas autoridades e reconhecer as autoridades, pelo menos as autoridades que prestam. Então, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aqui sim eu devo exaltar e você também deve exaltar o Senhor. Mas eu não frequento igreja, não faz diferença. Não faz diferença. Igreja existe de 2000 anos para cá. O mundo tem 10, 15, 50 mil anos, não sei. Não faz diferença. Abraão sai da Mesopotâmia, quando chega lá em Salém, ele encontra o Melquisedeque, o sacerdote de Deus. Tinha templo lá? Tinha não. Não tinha igreja lá não. Moisés sai do Egito, vai para Midian, quando chega lá tem Jetro, sacerdote de Deus.
O nosso Deus é o Rei do universo, tem servos em todo lugar, em todas as tribos, em todas as nações, em todos os lugares. Deus pode ter verdadeiros adoradores. Então, exaltai o Senhor, exultemos o Senhor, porque Ele é grandioso, é poderoso. No versículo 4, o salmista diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. A maravilha da nossa vida é buscar a Deus na nossa necessidade, na nossa angústia. Tem pessoas que só se aproximam quando está assim. Eu não tenho nenhum desejo de me aproximar de Deus através do fosso do sofrimento. Não. Eu glorifico a Deus a todos os dias. Eu glorifico a Deus muito bem alimentado. Eu glorifico a Deus sem risco nenhum na minha casa, na minha vida. Eu glorifico a Deus na saúde. É claro que eu glorifico a Deus também quando eu estou precisando de conserto, de remédio, de cirurgia, disso. Mas só correr para Deus na hora da fragilidade, na hora da necessidade, da angústia, não. É buscar a Deus e receber o benefício da sua santa presença. No versículo 5, o salmista diz: Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Deus ilumina, Deus orienta, Deus guia, Deus opera poderosamente na vida dos seus servos, até quando esses servos são injustiçados, são presos. José na cadeia era injustiçado, Deus usou José. Daniel na Babilônia era injustiçado, Deus não se afastou do Daniel. Pedro na cadeia, Deus usou Pedro. Paulo na cadeia, Deus usou Paulo. Quando aquela cadeia, quando aquela provação não é fruto de iniquidade, Deus continua com o sujeito. E por que Deus deixou ele ser preso? Aí já é querer entrar no campo de Deus. Deus permite, e é uma bênção quando Deus permite que um servo dele passe por uma provação daquela para salvar e tirar pessoas dali. Imagina quantos presos ouviram o evangelho através de Paulo. Então é uma maravilha. E aqui no último versículo, o anjo do Senhor acampa-se. O anjo do Senhor fica ao nosso lado, ao teu lado, ao seu lado. O anjo do Senhor mantém campana para nos guardar. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça permanente. Oremos ao nosso Deus. Hoje a nossa oração é pela juventude da igreja que está sofrendo pressão de dia e de noite. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Guarda os meus irmãos, guarda, meu Senhor, os meus alunos, ex-alunos, toma em tuas santas mãos. Eu te louvo, Senhor, pela missão. Obrigado, meu Senhor, pelo meu pastor, obrigado pela nossa atuação na tua obra. Dá-nos a tua graça e proteção. E agora, Senhor, te apresentamos a juventude da igreja. Senhor, dá vitória, dá graça, dá temor, dá prudência, para que eles possam sair vencedor, para que sejam vencedores pelo teu poder e pelo teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.